você chegou, orou, expulsou esse demônio que anda agindo nessas vidas, fazendo com que essas vidas vivam aí contrariamente à palavra de Deus, então esse demônio corre e a pessoa fica liberta, começa uma vida nova, e aí acabou. Essa ação maligna acaba na vida dessa pessoa, e ela começa a viver de maneira totalmente diferente. Então esses dons foram dados para que a pessoa fosse santificada, para que a pessoa aí tivesse um equipamento, uma arma para combater as forças malignas. Então muitos achavam que esses dons poderiam fazer da vida dele aí uma festa o dia todo, o tempo todo, e começaram a usar esses dons em benefício próprio, muitas vezes para aparecer, ou para ganhar um cargo na igreja, ou então para ganhar dinheiro. Então começaram a usar erroneamente esses dons. Os dons deveriam ser usados mais no combate às forças malignas do que na própria congregação. E é claro que na congregação os dons precisam ser compartilhados. Se a pessoa não está aí doente, precisa daquele que tem o dom de curar, para orar por ele. Uma pessoa precisa de orientação, né? Que ele está com problema, está aí necessitando de uma mensagem de Deus, então alguém na igreja vai ser usado para trazer essa mensagem. Alguém ali tem um problema físico, aceitou Jesus, está lá na igreja, tem um problema físico, problema até de nascença, né? Uma cegueira, uma surdez, ou aí aleijado, então vem ali a pessoa que tem um dom do Espírito Santo e ora, e Deus faz um milagre na vida daquela pessoa. Então os dons são aí para fortalecimento da igreja, e não para que a pessoa aí apareça ou ganhe dinheiro ou ganhe fama. Então o que acontecia em Corinto agora era que estava havendo ali já divisão. Um dizia que era de Apolo, outro dizia que era de Pedro, outro dizia que era de Paulo, outro dizia que era de Cristo. Começou ali a acontecer imoralidades, tinha até um rapaz que já estava tendo um caso com a mulher do seu pai. Então havia inveja, dissensão e muita coisa errada acontecendo. Então era preciso que eles fossem despertados, e Paulo trouxe então essa carta exatamente para corrigir esses erros e organizar essa igreja para que ela trabalhasse corretamente de acordo com o que Deus queria. Então também havia muito ali uma falta de ordem no culto, todos querendo que o seu dom operasse e na mesma reunião, todos ao mesmo tempo, então virava uma confusão. Então era preciso organizar isso. Então veja bem que apesar de todos os dons operarem, eles se perderam pelo caminho e ao invés de serem tratados por Paulo como espirituais, devido à presença de tantos dons, acabou então que Paulo os tratou como carnais, porque não entenderam para o que foram chamados, não estavam vivendo corretamente. É claro e evidente que não é aí o 100% da igreja que estava desse jeito, mas o que estava ocorrendo já era com a maioria, para Paulo a escrever, alertando e falando, orientando, então porque já estava acontecendo com a maioria. Não sabemos se eram aqueles que estavam sendo usados em dons, que estavam vivendo assim, ou se eram aqueles que não estavam sendo usados em dons, que estavam aí vivendo nessa divisão, nessa imoralidade. Não sabemos, porque Paulo apenas cita que estava acontecendo na igreja. Não cita se estava acontecendo com aqueles que tinham os dons, ou se estava acontecendo com aqueles que não tinham os dons. Então ele fala o que está ocorrendo de modo geral na igreja. Então nós podemos acreditar que acontecia tanto com uma parte como com a outra parte. Então você vai falar, mas então quer dizer que alguém tendo um dom do Espírito Santo pode estar vivendo aí em divisão, dissensão aí, pode estar vivendo em imoralidade. Então pode acontecer sim. Tem muita gente que acredita, chega aí um pregador famoso e tal na cidade e tal, Deus usa ele no milagre, aí a pessoa acha que ele é mais santo que todo mundo, é melhor do que todo mundo, que esse homem não peca, que ele é perfeito. Nada disso. Quantas vezes nós temos visto que essas pessoas que se destacam aí
e de repente são pegos aí, estão vivendo em adultério, muitas vezes, às vezes estão bebendo uma bebida alcoólica. Então, muitas vezes acontece isso e as pessoas não sabem. Então você não pode endeusar ninguém, idolatrar ninguém, só porque ele é usado num dom espiritual. Tópico 3. Dom não é sinal de superioridade espiritual. Muitos creem erroneamente que os irmãos agraciados com dons da parte de Deus são por isso mais espirituais que os outros. Todavia, os dons do Espírito são concedidos pela graça de Deus. Por ser resultado da graça divina, não recebemos tais dons por méritos próprios, mas pela bondade e misericórdia de Deus. Que a mensagem de Jesus possa ressoar em nossa consciência e convencer-nos de uma vez por todas de que os dons não são garantia de espiritualidade genuína. Jesus disse, olha, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, então profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca os conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7, 22 e 23. Então olha, que Jesus está dizendo aqui claramente, vós que praticais a iniquidade. Então, alguém pode estar vivendo aí em iniquidade, em pecado, e profetizando, sendo usado aí para operar maravilhas, para operar curas, olha só, e está praticando iniquidade. Eu gosto de citar um exemplo. Eu vi uma vez uma pessoa endemoniada que foi levada à igreja evangélica e a pessoa não foi liberta. Depois essa pessoa foi levada a uma denominação que não tem nada a ver com a evangélica e lá foi liberta. E as pessoas ficaram admiradas. É possível? É. Por quê? Porque esse dom em operação quer dizer que a pessoa acreditou no poder de Deus, acreditou no poder do nome de Jesus, mas não quer dizer que essa pessoa é salva. Então muitas vezes nós vamos ver a operação de dons na vida de alguém e vamos descobrir de repente que a pessoa, eita, ele estava aqui e naquele tempo que ele esteve aqui, pregou, aconteceu um milagre e tal, ele estava em adultério. Ou então, depois nós vimos ele dentro do avião bebendo bebida alcoólica. Então veja só, às vezes as pessoas se admiram e falam, impossível. Não, não pense assim. Então, não idolatre mais as pessoas. Tome cuidado com isso. Hoje nós estamos vendo aí artistas do Evangelho, cantores famosos cobrando aí 40, 50, 60 mil. Estamos vendo aí pregadores famosos e que estão vivendo em pecado. Estão ganhando aí cachês, né, absurdos. Por quê? Quem é culpado? São os pastores. São os pastores que administram a igreja hoje. Deveriam aí os 5 ministérios estarem administrando a igreja. Mas só tem um que pega para ele toda a responsabilidade, que pega para ele como se ele tivesse todos os ministérios, como se ele fosse o principal de tudo. Ele pega o dinheiro todo e ele aqui diz onde é que vai ser aplicado o dinheiro, o que vai fazer com esse dinheiro. E são esses que estão pagando essas pessoas. Eu não sei, porque existe tanta reunião ministerial, tanta reunião aí geral da igreja, e ninguém toma a decisão de acabar com isso, de acabar com esses cachês, de pagar fortunas a pregadores e cantores. Não sei por que não tomam a providência. Então, líderes, você professor é um líder e você deve tomar cuidado com isso. Cuidado mesmo, para você não entrar para o mesmo rumo. Então, vamos parar com essa idolatria. Vamos parar com essa supervalorização de alguém, porque ele tem aí um dom especial, um dom até às vezes natural, mas mesmo que tenha um dom espiritual, não quer dizer que ele seja melhor
que ninguém, não quer dizer que ele seja superior a todos. É devido a essa imaturidade, essa falta de ensino, que as pessoas ficam na idolatria. Chega aí de repente um cantor ou um pregador para pregar, todo mundo quer tirar foto com ele. Pessoas querem um autógrafo. Isso é um absurdo. Isso dentro da igreja. Nós temos aí tópico 1, os dons na igreja. Tópico 2, os sábios arquitetos do corpo de Cristo. Tópico 3, despenseiros dos dons. Então, tópico 1, os dons na igreja. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo dedica 2 capítulos, o capítulo 12 e o capítulo 14, para falar a respeito do uso dos dons na igreja. O apóstolo mostra que quando os dons são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado. Conforme diz Thomas Hoover, parafraseando Paulo em Efésios 4,16, os membros do corpo, cada qual com a sua própria função, concedida pelo Espírito, cooperam para o bem de todos. O amor é essencial para os dons espirituais alcançarem seu propósito. Se não houver amor, certamente não haverá edificação. 1 Coríntios 13. Sem o amor de Deus, nos tornamos egoístas e acabamos por colocar nossos interesses em primeiro lugar. O propósito dos dons, que é edificar o corpo de Cristo, só pode ser cumprido se tivermos o amor de Deus em nossa vida. Então, se nós olharmos aí, você pode ver o fruto do Espírito tem aí 9 qualidades. E começa com amor. Então tudo aí tem que ser movido pelo amor. O crente tem que ser movido pelo amor. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. E depois ao próximo como a si mesmo. Então veja bem que Jesus resumiu aí a vida cristã em volta, em torno do amor. E veja bem que está escrito no Evangelho, olha, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Olha só, Deus prova o seu amor para conosco em que Jesus Cristo deu a vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, sempre aí, o motivo de tudo é o quê? O amor. Deus foi motivado pelo amor para nos salvar. E nós devemos ser motivados pelo amor para ajudar as pessoas. Então nós buscamos os dons para benefício das pessoas. Nós buscamos os dons para que, ao se manifestar esses dons, as pessoas sejam beneficiadas. Tanto as pessoas que não são crentes, que serão salvas, libertas, curadas, né? Assim como os crentes também são beneficiados pela operação dos dons espirituais. Então tudo deve ser movido pelo amor. Tópico 2, os sábios arquitetos do corpo de Cristo. Deus levanta homens para edificar a espiritual, moral e doutrinariamente a igreja local. A igreja é o edifício de Deus, 1 Coríntios 3,9. Os ministros, sábios, arquitetos, 1 Coríntios 3,10. O fundamento já está posto pelos apóstolos. Jesus Cristo, 1 Coríntios 3,11. Então olha só, a igreja como agora, não como um corpo agora, mas agora como um edifício. Então, o edifício tem a pedra fundamental? Tem. Quem é? Jesus Cristo. Esse edifício é de quem? De Deus. Quem são aí os arquitetos? Aqueles que coordenam o trabalho de construção desse edifício? São os ministros de Deus. São aqueles que Deus escolheu e colocou na igreja. Jesus escolheu aí os ministérios. Esses ministérios é que vão arquitetar todo esse plano desse edifício, que vai crescendo cada dia mais, bem organizado e bem unido. Então, aí seriam como pedras unidas pelo Espírito Santo. Agora, lembre-se sempre, pedras têm pontas, arestas, e que muitas vezes se tocam, se machucam umas às outras. É um prédio, é uma construção de pedras. Agora é preciso que o Espírito Santo una essas pedras, que vá curando essas feridas,